há 2 anos, a causa que a gente trabalha é o Cuidando de Quem Cuida, né, com causas muito especiais, como no ano passado o Sistema Divina Providência, esse ano o Núcleo Caminhos para Jesus, né, que a Carol está representando aqui hoje. E esse ano foram 22 empresas, mais de 100 voluntários, né, que estiveram no Núcleo Caminhos para Jesus, atendendo cerca de 400 colaboradores. 440 colaboradores da instituição, em um dia ali onde vários voluntários puderam levar ali seus talentos, suas habilidades, seu amor, né? Então a gente teve desde atividades que trabalharam o autocuidado, né, a valorização daqueles profissionais, até, né, voluntários que levaram ali conhecimentos técnicos de gestão, conhecimentos técnicos de comunicação, momentos também de lazer, de cuidado. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Territórios Sociais. E hoje nós temos uma novidade. A partir do próximo episódio, nós começamos a temporada de empresas. Essa edição Territórios Sociais Empresas vai trazer corporações que estão apoiando o terceiro setor nas suas iniciativas. E nessa pequena transição, esse episódio, a gente já começa sinalizando um pouquinho dessa história de trazer a iniciativa privada para o Territórios Sociais. E para nos guiar nessa história, 3 mulheres potentes, que são Elisa Cunha, a Vivian Ramos e a Ana Carolina Gomes. Muito prazer. Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada, Robson. O prazer é nosso de estar aqui. Bom, para a gente começar, Elisa, Vivian e Carol, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de cada uma e como que vocês chegam ao terceiro setor. Podemos começar com a CDM, com a Vivian. Isso. Para mim, primeiro é uma honra estar aqui no Territórios Sociais, né? Essa referência aqui para a gente, né, de iniciativa que valoriza o terceiro setor. E para mim também é uma honra falar da minha história, né, com o terceiro setor. Eu caí de paraquedas no terceiro setor, minha primeira formação é comunicação, né? Vim de experiências em TV, rádio, agências de publicidade. Legal. E fui convidada para implementar uma área de comunicação em uma ONG. Eu não sabia nada do terceiro setor, né? Há 25 anos atrás, né, não se falava muito de terceiro setor, de responsabilidade social, né? Hoje as faculdades de comunicação já têm muito isso na sua raiz. E fui para criar a área de comunicação e marketing, que já era algo, né, dentro do meu conhecimento, mas, né, me apaixonei, né, pelo terceiro setor, pelos projetos sociais e acabei, né, fazendo a minha carreira e a minha formação, né, na gestão de projetos e estou há quase 20 anos atuando no terceiro setor. Na CDM você está há quanto tempo? Na CDM eu faço em janeiro 15 anos. Na CDM vou fazer 15 anos. Bom, eu fui secretária executiva por 20 anos em uma empresa, depois fui para o Grupo Sada como secretária executiva. E depois de 4 anos eu vi o quanto a empresa era dedicada para projetos sociais, um DNA assim, na veia do fundador. E eu vi que aquela área precisava de ser melhor estruturada, porque já se fazia muito, mas não se divulgava, e eu me apaixonei. Então, eu pensei, a minha formação é administração de empresas, e eu pensei em fazer uma pós-graduação em gestão do terceiro setor, porque lá, além de todo o trabalho de responsabilidade social da empresa, também tem o terceiro setor com a Fundação Medioli, doações que a gente faz para as comunidades, cadeira de rodas, banhos, cestas básicas, e tem uma creche que atendemos mais de 300 crianças ali em Betim, na periferia ali no Teresópolis. E eu via tudo isso acontecendo dentro do Grupo Sada, eu ali próximo da diretoria, e pensei, vou fazer uma pós-graduação no terceiro setor, na gestão, e procurei estar nessa área, né? Pedi uma oportunidade e era o que a empresa estava procurando, então fiz esse link aí com um desejo, era um propósito de vida, eu já fazia muito voluntariado de criança, enfim,
na minha família, e foi um propósito de vida ali, da empresa oferecendo aquele espaço e um propósito meu pessoal. E assim, eu assumi a área de responsabilidade social, e nós fazemos ali a gestão de todos os incentivos fiscais, com projetos incentivados através de leis de IR e ICMS, verbas diretas, a gestão da Fundação Medioli e o voluntariado corporativo dentro da instituição. E aí, apaixonada ainda pelo setor, fiz uma pós-graduação em ESG e inovação e assumi agora de sustentabilidade do grupo. Então, assim, é muito legal trazer essas pautas de ambiental, social e governança e esse viés muito intenso no social, que é a parte que eu amo fazer, né? E assim, olhando para as comunidades do entorno das empresas, fazendo parcerias e conexões, né? Como a CDM faz aí, busca isso entre as empresas, fazer parte desse comitê de voluntariado corporativo dentro da CDM. Foi um divisor de águas para a gente, foi bem no comecinho. Então, assim, hoje a gente está num nível muito bom desse voluntariado, apesar de sermos jovens, né? 5 anos aí desse programa, mas com certeza foi fundamental esse papel da CDM para nos ajudar a estruturar isso dentro do Grupo SADA, e estou apaixonada pela área e aquilo, né? As empresas hoje, eu vejo muito dentro de empresas e em especial dentro do Grupo SADA, uma oportunidade que nós temos de fazer esse link, né, de propósito pessoal com um propósito que seja verdadeiro da empresa também. A SADA tem um departamento de responsabilidade social estruturado. Estruturado. Nós temos uma área de responsabilidade social, temos colaboradores dedicados e temos as parcerias dentro das áreas do Grupo SADA, como financeiro, contábil, para a gente escolher bons projetos e fazer doações através de leis de incentivo. Então, isso é bem estruturado, uma área totalmente dedicada, com diretoria, gerência, analistas, um orçamento, né, que é super importante, dedicado para essa área, dando aí total visibilidade para as ações no entorno, as ações de responsabilidade social das empresas do grupo. E, para além disso, tem o terceiro setor, que é a Fundação Medioli, que é uma fundação onde fazemos doações de cadeira de rodas, banho, cobertores, cestas básicas, e uma creche que atendemos mais de 300 crianças ali no entorno da nossa empresa em Betim. Parabéns aí, a SADA, que tem uma atuação importante também no esporte, e aí se destacando também no terceiro setor. Carol, e você que trabalha na ponta, né, numa instituição extremamente importante, que já esteve aqui com a gente, Caminhos para Jesus. Sim. Como é que é a sua chegada ao terceiro setor? Conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui no Territórios Sociais. Nós que agradecemos. Estou aqui representando, né, o terceiro setor. Eu, como desvive, eu caí também de paraquedas no terceiro setor, mas assim, é uma honra fazer parte do terceiro setor. Eu era, assim como Elisa, eu era secretária executiva de uma empresa, né, não vou citar o nome agora. E um belo dia, fiquei grávida, casei, fiquei grávida e falei, eu não quero trabalhar mais, vou cuidar da minha menina. E um belo dia recebi um telefonema, Carol, a gente está precisando de alguém para trabalhar no Caminhos para Jesus. Eu recusei, gente, eu tenho vergonha de falar, mas é a história, ele pediu para contar a história, claro. Então eu estou contando a história, né? Eu recusei, por que eu estou contando? Porque é propósito, e quando é propósito, não tem jeito. Eu recusei 10 vezes a ligação. Quando foi se eu não me engano, não. Recusei 3 vezes a ligação. Quando foi a 10ª ligação, eu falei, eu vou atender, tá insistindo demais. Aí eu atendi, porque eu tava com um bebê novo em casa, eu queria cuidar da minha filha, a Alice. Aí eu tinha comentado com o pai dela na época que eu não ia voltar pro mercado, que eu ia ficar em casa cuidando da Alice. Aí ele falou, não, tranquilo. Aí quando eu recebi a ligação, era uma conhecida minha que já trabalhava no Núcleo Essencial Caminhos para Jesus, falando, Carol, temos uma oportunidade, venha somar com a gente aqui. Tem outras crianças aqui para você cuidar. Né? Justamente, tem outras crianças aqui para você cuidar. Aí eu fui falar, não, Selma, ela chama Selma, vou não, tô cuidando da Alice nesse momento. Aí ela falou assim, Carol, pensa melhor. Aí ela falou assim, vem, quem sabe? Aí um dia eu parei em casa e falei, eu vou, quem sabe, né, meu próximo tá lá. E fui, gente, participei do processo seletivo, passei no processo seletivo, e conheci o famoso terceiro setor, que eu nem sonhava o que era o terceiro setor.
E um belo dia, quando eu li Núcleo Essencial Caminhos para Jesus, eu lembrei e falei, gente, todo final de ano, e quando era janeiro, a minha avó recebia o cartão de Natal do Núcleo Essencial Caminhos para Jesus. Tinha um carnezinho. E recebi o cartão de aniversário em janeiro. Eu falei, gente, minha avó contribuiu para Caminhos para Jesus. Então, tudo é um propósito. Sim. Foi quando eu comecei a trabalhar no Núcleo Essencial Caminhos para Jesus e deparei com uma missão maravilhosa. É um orgulho de fazer parte. Eu estou há 13 anos lá. Para quem não queria trabalhar naquele momento, né, para cuidar da Alice, hoje eu tenho 13 anos de Caminhos para Jesus. É uma honra fazer parte dessa história, dessa missão. Nós trabalhamos com crianças com sequelas de paralisia cerebral. Hoje a Casa do Caminho está com 70 crianças, todas com sequelas de paralisia cerebral. Temos uma ELPI também, que é a Casa da Esperança, que é onde é o lar dos nossos idosos. Nós estamos com 40 idosos hoje. Convidar todos a estarem lá com a gente. E também temos a escola, que é outro campo que, como é que eu posso dizer? Que soma com o núcleo. Além de atender as nossas crianças com sequela de paralisia cerebral, nós atendemos também a sociedade. Abrimos as portas também, porque é uma escola especial para crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo. Então, assim, é uma missão estar lá no Caminhos para Jesus. E, como eu falei no início, eu convido as todas a estar lá. Vivemos de doações e de empresas como a SADA, como a CDM, que abraçam e acreditam no propósito, na missão, que é o Núcleo Essencial Caminhos para Jesus. O núcleo hoje está com 56 anos. Agora, em março, completamos 57 anos de uma missão que tudo começou com a entrega e distribuição de sopas, aonde começa o voluntariado. Então, a importância do voluntariado na vida das pessoas. O seu Célio, que é o fundador da instituição, começou distribuindo sopas na residência dele, junto com a esposa, e hoje, o legado dele, nós seguimos com essa missão, junto com empresas parceiras como a CDM e a SADA. E é enorme lá, né? São 15 mil metros, sim, se não me engano. 15 mil metros. Bom, você que não conhece sobre Caminhos para Jesus, nós temos um episódio que foi ao ar, já não me recordo, mas é só entrar no canal, procurar lá Caminhos para Jesus, que você vai ver, e tem uma história belíssima. E, Vivian, você da CDM é um pouco responsável por esse encontro, né? Esse match, que é até o nome de um programa que vocês têm. Isso. Conta pra gente um pouquinho do match, como que funciona como que vocês provocam essa união entre a iniciativa privada e as instituições do terceiro setor. Sim. Primeiro falar, né, que essa iniciativa, né, ela surgiu há 10 anos, né, quando a CDM, né, vai completar em breve 40 anos, como o Robson colocou, e há 10 anos a gente tem a frente de voluntariado corporativo muito forte, né, porque o voluntariado, ele está na essência, né, da CDM, né, a CDM também tem um episódio aqui, né, quem quiser conhecer mais, né, Robson, com os fundadores. Foi ótimo. Vale muito a pena ver. Isso. Então, a história da CDM, ela está totalmente ligada ao voluntariado. Então, a gente, por trabalhar, né, com muitas empresas, né, as financiadoras, patrocinadoras dos projetos da CDM nesses quase 40 anos, a gente via a grande oportunidade, né, que as empresas tinham de associar as ações de responsabilidade social delas, potencializá-las, né, com a atuação do voluntariado. Porque a atuação do voluntariado, ela tem benefícios muito além daquele benefício para quem recebe, né? Ela também oferece muitos benefícios para quem faz, né? No caso, o colaborador de uma empresa e para a empresa. Não pensando só na imagem e reputação, mas no clima organizacional, na cultura. Elisa falou ali, né? Não, está no DNA e é real. Realmente a gente percebe que no Grupo SADA está no DNA, né? A Carol, que é a pessoa aqui que recebe os voluntários, né, na instituição. Então, a CDM, vendo essa potência do voluntariado há 10 anos, ela criou, né, na época chamava Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo, foi antes da pandemia, Elisa, então a gente estava com fronteiras menores, e depois, né, virou aí a Comunidade de Voluntariado Corporativo, né, hoje tem empresas com atuação em todo o Brasil e fora do Brasil também. Então, a gente criou um grupo
é para conversar sobre, e o papel da CDM com um papel provocador, instigador, de que as empresas trabalhassem de forma mais estratégica o voluntariado dentro das empresas, né? Percebendo a potência dele. Então, começamos muito com capacitações, né? E promovendo esses encontros presenciais e depois, né, muitos híbridos, para colocar essas empresas para conversar, para ver boas práticas e com essa provocação de trabalho em rede, né? Então, nessa história de 10 anos, há 5 anos, a gente começou a promover, além desses encontros que tem uma agenda anual, né, que a gente faz apresentação de cases, sempre leva pessoas relevantes, né, que trazem conhecimentos, inovações, insights do tema, a gente começou a colocar as empresas para colocar a mão na massa juntas, né? Então, a gente há 5 anos promove aí ações em rede entre empresas, e onde a gente identifica uma instituição, uma causa, na verdade, né? E uma instituição em que a gente identifica ali as principais dores, né, que essa instituição tem. A última versão foi no Núcleo Caminhos para Jesus, né, por isso que estamos aqui juntos. O Grupo Sada, né, foi uma das 22 empresas que atuaram, né, neste grande dia, em que a gente oferece, né, ações que vão responder a algumas dores, né. A grande causa que a gente exerceu nessa última edição foi cuidando de quem cuida, né, como Carol colocou ali, né, o propósito do núcleo, né, o público do núcleo. Então, ali a gente tem um trabalho, né, de alta complexidade, onde seus colaboradores precisam também ser cuidados. Então, a gente identificou também voluntários, né, com habilidades, talentos e competência para fazer esse trabalho. Então, foi um dia todo, né, com ações de cuidado, de lazer, e também de conhecimento técnico. Então, existiam ações ali de lazer, né, para o público em geral, um autocuidado, como existiam workshops específicos com temáticas específicas, comunicação, né, trabalhando também, houve um trabalho muito específico, depois eu queria que a Elisa contasse, né, com a gestão do núcleo, né, essa instituição aí que completa aí 56 anos e tem uma responsabilidade enorme, né? Então, a iniciativa privada foi ali, né, que tem práticas muito importantes de gestão, foi ali levar para o terceiro setor, né, práticas importantes para a gestão do núcleo, e o nosso propósito, acho que vem sendo muito cumprido nesse match, né, porque a gente naquele dia, né, a gente leva uma experiência, mas a gente deixa um legado, né, porque no núcleo especificamente, né, eu vou deixar para as meninas contarem aqui um caso desse legado, mas através desse encontro que a gente proporciona, né, falando aí do propósito da CDM, que é encontrar o bem em cada pessoa para transformar o mundo, nesses encontros a gente proporciona muitos resultados que vão além. Então, a Sada vai contar dela, mas várias outras empresas, a partir do encontro que a gente promoveu, estão gerando outros frutos para o núcleo, né? Ano passado, o match foi no Sistema Divina Providência. Através do trabalho lá, muitas empresas que não conheciam também passaram a ser parceiras. Foi criado um grupo lá no Caminhos para Jesus, que foi criado um comitê de pessoas que se encontra todos os meses e traz voluntários das empresas que eles conheceram através da CDM, né, para falar com esse comitê de pessoas. Então, assim, eu acho que a CDM é essa ponte, né, que faz essas conexões, em que a gente acredita, né, que a iniciativa privada tem muita coisa importante para levar para o terceiro setor, além da doação, né, além do recurso. Principalmente as práticas, né? Práticas de gestão, de comunicação. E o terceiro setor tem algo muito transformador para levar para as empresas, para as pessoas que estão dentro dessas empresas. Então, assim, eu tenho um exemplo, assim, que me tocou muito, que aconteceu no Núcleo Caminhos para Jesus, que um dos voluntários que fez a inscrição era o diretor de uma grande empresa, que eu tinha feito um workshop para essa empresa, para sensibilizar para a alta gestão a importância de implementar um programa de voluntariado.
Esse diretor, assim, o presidente da empresa estava, os diretores estavam todos ali. Esse diretor era um diretor um pouco desconfiado, um pouco ali que estava assim, nossa, gente, a gente tem que aqui entregar o produto e estão me enchendo o saco aqui com esse tal de voluntariado. Super pragmático, né? Exatamente, assim, eu vi que não prestou muito atenção. Quando eu chego para ver uns inscritos, está lá, empresa tal, tá lá o nome dele. Eu falei, gente, ele vem para ação, que legal e tal. Eu falei, não, deve ter tido uma pressão lá de cima e tal, vamos ver. Quando chegamos lá no dia do match, qual ação que ele foi colocado? Eu falo que tudo tem um propósito e tem Deus no meio também. Ele chega, ele vai para ação, quer entregar cartas para os colaboradores dentro das alas que estão os atendidos, né, que é a ala ali mais sensível, junto com palhaços. Então, era aquela hora ali de ver, né, a situação mais vulnerável, de fazer esse acolhimento, esse abraço. Eu falei, gente, ele não vai ficar aqui. Você não vê nunca aquele executivo de terno naquele papel, né? Chegou ali com a blusa do voluntariado e tal. Gente, ele ficou o dia todo, eu arrepio em falar, ele ficou o dia todo. Sabe quando eu fui vendo, ele chegou sério? E a cada vez que eu cruzava, né, que o núcleo é muito grande, cada vez que eu cruzava com ele, o sorriso dele, a face dele ia se transformando. E eu vi ele de uma forma, assim, completamente diferente. E no final do evento, ele ficou até o final, ele virou para mim e falou assim, Vivian, você não sabe o quanto você transformou a minha vida. E ele falando assim, que muito além da empresa, né, que já é uma parceira, ele, pessoa física, né, virou, né, um doador, um parceiro do núcleo, ele, pessoa física. Então, assim, a transformação das pessoas, né, que acontecem por esses matches, ela é muito rica, né? Então, assim, o voluntariado para a CDM, esse trabalho em rede para a CDM é algo muito, muito caro. O núcleo, ele é muito grande. As pessoas acham que o núcleo é pequeno. Quando chega lá, vê aquela estrutura grande, aí a Vivi falou assim, Carol, acompanha para mim a equipe que vai estar entrando nas alas para entregar as cartas. Porque esse dia, como tinha muita gente na casa, eu, né, me coloquei à disposição e está acompanhando, como se fosse fazer um tour pela instituição. E assim foi feito. Gente, era lindo, foi transformador ver as pessoas. Todo mundo chegou bonitinho, de roupinha, né, tradicional. Aí, de repente, coloca a blusa do voluntariado de determinada instituição, né? Cada um estava representando aquele voluntariado ou aquela empresa. E eles começaram a se transformar. Uns vestiram mesmo de palhaço, né, se maquiaram. Vamos embora. Começou. Carol, por onde vão começar? Começamos pela Casa da Esperança, onde vivem os nossos idosos. E, assim, eu vi a gente falando assim, peraí que eu vou só no banheiro. Ali, onde é o banheiro? Porque eles sentiram a essência do que é estar dentro das unidades, que é a Casa da Esperança, e depois descemos para a Casa do Caminho, onde vivem as crianças com paralisia cerebral. Eu, Ana Carolina, eu olhava assim e falava, Deus, obrigada por essa oportunidade, por servir. Porque eu estava, né, além do meu trabalho, eu sirvo as pessoas. Então, assim, eu só agradecia a Deus e no meu coração o tempo todo falava, o poder do voluntariado, gente. Foi muito lindo, foi transformador. Eu gostaria de deixar aqui isso para você. Realmente foi, assim, uma experiência única, um marco para o Caminhos para Jesus. E como eu tenho certeza que abriu muitas portas, assim como a Sada, tem pouco tempo que dois colaboradores do núcleo, a Vanessa e o Cristiano, tiveram a oportunidade de estar numa palestra com a equipe SADA, e assim, eles chegaram lá no Caminhos para Jesus falando como que foi rico essa palestra, falando sobre algo que está no auge hoje, que é o emocional, né? A saúde mental das pessoas, e o Cristiano, ele é gerente de RH, e ele falou assim, Carol, tudo que eu precisava estava ali. E aí eu conversei com a Vanessa, eu trabalho lá como líder de voluntariado e faço parte do marketing de projetos também. Eu falei, Vanessa, eu quero eles aqui no núcleo. Eu preciso trazer eles aqui, nós vamos semear, mas SADA aqui dentro. Então, assim, o poder do voluntariado e o poder da CDM que abriu essas portas para a gente. Então, é só para contextualizar mesmo o que você falou, como as pessoas chegam de uma forma séria, e aí você olha e você não fala, não acredito. E quando eles falam, eu estou aqui como voluntário hoje. Então, foi muito lindo, transformador mesmo. É o poder do voluntariado, é o amor. Elisa, então, tudo isso que a Vivian falou, né, do lado da CDM, que provoca esses encontros, como que isso impacta dentro da empresa? Então, você disse que a SADA já tem no DNA
uma história de apoio ao terceiro setor, mas na prática, quando você vê uma pessoa indo a uma instituição, tem sempre aquele impacto que é muito diferente do que a gente está falando aqui. O que você pode dizer e como que isso transforma o quadro de colaboradores da SADA? O voluntariado é realmente incrível e tem um poder gigantesco de mudar os ambientes, né? Nós, no Grupo SADA, temos um programa muito estruturado e nós captamos alguns colaboradores que são representantes da responsabilidade social em todas as empresas do grupo. Nós somos em 50 cidades. Somos mais de 30 empresas em 50 cidades. Então, nós temos um grupo de voluntariado de 270 pessoas. E nesse grupo de voluntariado tem todos os cargos que você imaginar, de diretoria, operação, administrativo. E quando a gente vai numa ação como essa, como, por exemplo, né, no Caminhos para Jesus, que um dos diretores foi um dos palestrantes para falar sobre saúde mental, na hora de fazer o voluntariado, né, quando vamos fazer o voluntariado, não tem cargo. Não. Estamos todos ali, né, sensibilizados, emotivos, motivados, né, para poder fazer o bem. E como as pessoas saem transformadas. Lá no Grupo SADA, a cada ação, nós temos 10 ações de voluntariado anual. A cada ação, que seja um Natal Solidário, onde todas as pessoas participam, diretorias participam, gerências, administrativos, operadores, o clima muda. Então, lá você chega agora, tem presente para todo lado, que é o Natal Solidário das crianças. Então, isso muda o ambiente. Além de toda essa estratégia dessas ações, o papel da CDM com a gente desde o começo, quando fomos estruturar esse voluntariado, foi muito importante, porque a CDM trouxe para a gente como estruturar um programa de voluntariado. Nós começamos com 40 pessoas, hoje somos 270. E nós temos algumas ações com a CDM de desenvolvimento, somos parceiros deles há 5 anos aí. E, por exemplo, esse ano a gente teve um workshop onde a Vívia e a equipe dela foi falar para os nossos embaixadores do bem. E ali, algumas embaixadas que a gente chama que representam algumas cidades ou empresas, uns fazem de forma mais estruturada, outros menos, outros mais motivados, outros menos. Isso está tudo bem, porque depende da cidade, depende do número de pessoas ali para poder fazer as ações. As ações são direcionadas e estruturadas pela área corporativa, mas cada um faz ali de acordo com a necessidade local, com a necessidade ali do entorno. E a Vívia veio falar para nós ali sobre essas estruturas, sobre autonomia, porque eles conhecem a região que eles moram, né? Então, assim, a gente direciona uma ação, mas a execução é a cara deles. Tem que ser da forma com que eles, né, vivem ali naquela comunidade, enfim. E depois desse encontro, né, que a CDM teve ali com esses embaixadores, nesse ano que aconteceu, muitas embaixadas, aqueles que faziam muita coisa, estão fazendo mais. E aqueles que estavam um pouquinho desmotivados, porque a gente fala, e às vezes a gente precisa trazer gente de fora para falar, começaram a fazer. A gente está vivendo um ano recorde de ações dentro do Grupo SADA. Então, a cada ação, por exemplo, a cada ação de voluntariado, como o Dia das Crianças ou o Dia V, por exemplo, que a gente escolhe instituições para fazer ações pontuais ali de revitalização, hortas, dias recreativos. Esse ano foram 23 empresas nossas que fizemos. A gente impactou 23 instituições. Então, teve ano que foi 17, enfim. Ano recorde dessas ações e é graças, né, a essas conexões que a gente traz. Quem tem experiência para falar, a gente estrutura, direciona, apoia, mas assim, o que é mais legal são os resultados. E a cada ação que a gente tem ali, tem que ser top-down, voluntariado, não tem como. Se a sua diretoria, se a empresa não acreditar nesse voluntariado, não vai para frente, né, Vivi? A gente discute muito isso. Então, as diretorias, elas precisam entender da importância desse voluntariado dentro da empresa, transforma o ambiente, você prepara pessoas, você descobre talentos ali dentro do voluntariado, e aí isso é top-down. Então, quando você acredita no voluntariado, que você apoia o voluntariado, cada ação
que as pessoas veem todos os cargos, todos os níveis participando, no outro ano a gente tem mais voluntários e isso vai crescendo. Elisa, quando você fala de top-down, me vem uma sensação não muito positiva. Eu entendo que o voluntariado, as ações devem estar no plano estratégico das empresas, mas tem duas questões que eu queria falar. Uma, quando a gente fala de voluntariado, tem sempre um olhar meio de amadorismo, de falta de processos, e aí a CDM vem e com muita competência ajudando as empresas a ajustar, organizar melhor as suas ações. Eu imagino que isso deve melhorar também o ânimo de quem é voluntário, né? Quando você acabou de falar que isso aumentou, cresceu, as pessoas ficaram mais animadas com o voluntariado e tem crescido cada vez mais a partir desses treinamentos, a capacitação. Porque é meio difícil também quando a gente está querendo fazer alguma coisa, ajudar, e tá todo mundo manda, ninguém não tem papéis, e aí fica aquela loucura, as pessoas meio que desanimam, falam, não, gente, não dá. Então, quando a coisa segue o processo, isso melhora. E eu imagino que isso é que deve ter acontecido. Você tem que ter, está até dando um exemplo, né, do negócio, você tem que ter uma boa gestão na logística e você tem que ter uma boa gestão de um projeto social, né? Sim, sem uma sim. boa gestão, sem um planejamento, você não vai ter um impacto, você não vai ter um resultado, né? E hoje as empresas, eu sinto que, como a Sada, né, investe nisso, que elas têm essa consciência maior, que é preciso investimento, né, para se ter um impacto social a partir de um programa de voluntariado, né? Então, o exemplo que a Elisa deu, né, do que eles investem e da forma que eles fazem a gestão do programa é uma crescente, né? Hoje, né, existem pesquisas, né, que já comprovam, né, que os programas de voluntariado, né, corporativo, né, o último censo do Conselho Brasileiro de Voluntariado Corporativo mostra que mais de 90% das empresas que fazem programas de voluntariado corporativo já têm um orçamento pré-determinado, que elas fazem capacitação e que e até entrando nesse assunto, né, que a Elisa colocou do top-down, eu acho que a interpretação que eu faço é que quando existe o voluntariado corporativo, né, o conceito dele é que a empresa, ela incentiva e apoia os seus colaboradores que querem fazer trabalho voluntário. Então, se não existe essa visão do impacto que o voluntariado pode gerar para a sociedade, para seus colaboradores e para a empresa, o voluntariado corporativo ele não vai funcionar. Então, se a alta gestão não enxerga isso, porque, por exemplo, o que acontece muito hoje, que esse número vem crescendo, é que do ano passado para esse ano já cresceu mais de 10%, que as empresas liberam dentro do horário de trabalho, né, para os seus colaboradores fazerem o voluntariado corporativo, né? Então, hoje isso é uma crescente e a alta gestão, ela faz isso porque ela enxerga que aquele colaborador, ele desenvolve habilidades e competências, ele volta para a empresa, isso já tem pesquisas que demonstram, ele volta para a empresa mais motivado, ele volta para a empresa com o estresse diminuído, foi a fala desse diretor nesse dia que ele fez esse trabalho, tipo assim, amanhã eu vou trabalhar com um coração diferente, sabe? Então, assim, ele tem que enxergar isso. Então, é como se ele tem que vestir a camisa nesse sentido, né? Porque quando a alta gestão veste a camisa, ela vai investir, né? E ela vai entender o impacto que é gerado para aquilo, porque a alta gestão, ela tem um negócio, ela tem ali uma questão específica que ela tem que se preocupar, mas quando ela enxerga, né, além da filantropia, né, que é o resultado ali para aquele beneficiado, né, mas quantos outros resultados, né, ela tem, a coisa funciona muito melhor, né? Então esses espaços aqui como hoje também são importantes para que ela
aquelas empresas que a gente sabe que ainda existem, Robson, que não tem essa visão, que às vezes a alta gestão, ela compra a ideia, mas o líder imediato, na hora que a pessoa levanta ali para falar que vai fazer um trabalho voluntário, ela olha torto, né, Elisa? A gente sabe que isso ainda acontece. Não, eu super entendo e super concordo que isso precisa estar internalizado nesses gestores, né, os altos executivos das empresas, porque senão a coisa não vai funcionar. Mas quando a gente fala de top-down, não dá uma sensação de uma certa pressão para quem não é o voluntário? Sim. Ah, tá. Entendi. Então, assim, quando a alta gestão, presidência e vice-presidência compra essa ideia do voluntariado, porque as nossas ações são realizadas dentro do horário de trabalho. Então, se ele vê ali, a gente tem uma política de voluntariado corporativo, nós temos uma régua de comunicação interna da empresa, onde a gente lança as ações, depois a gente tem a continuidade daquela ação e o fechamento, gerando o impacto daquela ação. E como tem uma área estruturada para fazer a gestão dessas ações espalhadas no Brasil, as gerências que estão aqui no meio, elas entendem a importância desse voluntariado. E aí eles liberam esses funcionários para fazer essas ações. Então, quando eu digo que isso, se não vier de cima, a própria gerência fica... Eu deixo, não deixo? Será que vai prejudicar o meu trabalho? Será que não vai? Entendo. Mas quando você tem isso bem estruturado dentro da empresa, com uma política divulgada, com diretores participando de ações sociais, um relatório de responsabilidade social que é divulgado anualmente de todas essas ações, separamos horas de voluntariado dentro do horário de trabalho e fora, porque das 10 ações, uma delas é feita em final de semana, que é o dia V, que a gente ali sensibiliza os nossos embaixadores do bem para levar as famílias, filhos, né, esposas, enfim, levam as famílias para também difundir a cultura do voluntariado dentro de casa. E a gente separa no nosso relatório o que são ações feitas dentro do horário de trabalho, que pela média hora salarial eu consigo também um indicador legal para essa empresa de ver quanto que ele doou de hora de colaborador para as comunidades, e eu tenho uma hora separada que é fora do horário de trabalho e com o número de pessoas impactadas e número de voluntários ali envolvidos, podendo levar isso para dentro das suas famílias. Então, assim, quando a pessoa ela sabe que ela pode fazer uma ação ali dentro do horário de trabalho sem ter retaliação da gerência e alguma coisa, é isso que muda o ambiente. E eu assim, reforço, porque eu conheço, né, a alta gestão, né, do Grupo Sada e de várias empresas, né, e eu sei quando eles já têm a experiência prática, que aí faz toda a diferença. Porque quando a gente toca a pessoa, como esse diretor dessa empresa que esteve lá no núcleo é tocado, gente, acabou, porque ele sentiu alguma coisa. Então, assim, não interessa se ele é um diretor, se ele é um operário. Então, assim, alguém que tem alguma resistência, se ele tem a oportunidade de fazer uma ação, né, a coisa se propaga. Então, ele vai convidar aquele colega, como eu tenho exemplos de pessoas que foram enquanto empresa, enquanto voluntariado corporativo em alguma instituição, e que depois viraram voluntários pessoa física daquela instituição. Eu sou voluntária pessoa física hoje do núcleo, entendeu? Porque eu conheci o núcleo através desse match. Tem vários outros que isso acontece. Então, assim, a gente sabe que o programa de voluntariado corporativo, né, ele tem uma política, existem regras ali, né, que devem ser seguidas por ser um ambiente corporativo. Então, aproveitando, Vivi, esclarece para a nossa audiência as diferenças entre corporativo e o voluntário comum. Sim. O voluntariado, o conceito de voluntariado hoje, né, até os conceitos, né, que a gente mais referencia da ONU, é a doação de tempo e de habilidade sem esperar retorno, né? Então, este é o conceito de voluntariado. O conceito de voluntariado transformador, que é hoje o que a gente espera, né? Não é sair do assistencialismo, é ir além do assistencialismo, né? De você conseguir, com o voluntariado, gerar um impacto, né? Em alguma instituição ou em alguém. E o voluntariado corporativo, ele segue os conceitos de voluntariado e voluntariado transformador, só que o voluntariado corporativo é aquele voluntariado
voluntariado, onde existe a iniciativa privada que apoia por meio de recurso ou por meio de treinamento, articulação, né, e gestão, né? E com uma metodologia específica, própria, né? Então, e existe uma diretriz que pode ser uma política, que pode ser um regimento, que pode ser um manual, né? Porque ele é um voluntariado que ele tem por trás uma empresa que tem uma missão, que tem uma visão, né? Que tem regras, né? Específicas. Você tem algum dado sobre quantas empresas hoje têm programas de voluntariado corporativo? A gente não tem essa pesquisa que mostra o número, porque as pesquisas, né, elas responde quem quer, né, assim. Sim. Mas a última pesquisa do CBVE, a penúltima, tinha cerca de 40 empresas, né, respondentes, e hoje tem mais de 100 empresas respondentes. Mas, por exemplo, no CMVC, a gente tem mais de 150 empresas integrantes. Então, a CDM também, né, e o CMVC, a gente faz parte do Juntos, que é a rede das redes de voluntariado corporativo, junto com o Conselho Brasileiro, a Silvia Nakashi, né, que é uma das grandes precursoras do voluntariado corporativo no Brasil, a rede da América Latina e a rede europeia. A gente acredita que no Brasil tem mais de 1.000 empresas que têm programas de voluntariado corporativo estruturados, né? Mas não existe uma pesquisa que respalda isso. Isso é pelo levantamento que a gente fez entre essas instituições que trabalham com voluntariado corporativo. Mas esses números seguem crescendo. Segue crescendo bastante, assim, a CDM que presta serviço também para as empresas, né, ajudando, né, nessa estruturação, desde a pandemia, assim, é uma crescente, assim, muito, muito, muito grande. E na sua experiência, o que você pode dizer assim, por que algumas empresas ainda não aderem a esses processos, tem uma mentalidade de, não, estou perdendo tempo com isso, meus colaboradores vão perder tempo, o que acontece? Olha, eu acredito que são 2 fatores principais, Robson. O primeiro, eu acredito, né, que são pessoas da gestão da empresa, né, que ainda não têm essa visão, né, hoje da importância da atuação social mesmo e da contribuição social, isso independente do voluntariado, porque ainda existem empresas que não têm, que fazem o que é da área social ou ambiental, o que é condicionante, o que é obrigação, né, que graças a Deus é minoria hoje, né, mas que ainda existem. Mas especificamente do voluntariado, eu acho que é a falta de conhecimento para entender o grande impacto que ele pode gerar, não só para a sociedade, né, mas para a própria empresa e para os seus colaboradores. Então, a gente cada vez mais provoca nessa sensibilização, essa capacitação, e que hoje a gente já vê grandes eventos corporativos, né? A gente há pouco tempo, né, o Brasil passou pela COP, em que são demonstrados, né, resultados efetivos, né, dessa contribuição da empresa. Porque realmente essa falta de conhecimento gera isso que a gente falou. Achar que eu vou tirar o meu colaborador 2 horas no mês ou 4 horas no ano para fazer uma ação de voluntariado, que isso vai diminuir a produtividade da empresa. São coisas que a gente ainda ouve, né? Então, a CDM está aqui, né, para mostrar, né, que é pelo contrário, né? Aquele trabalho, além da contribuição social, né, ele vai gerar muitos impactos para o seu próprio colaborador, que vai gerar impactos positivos para a sua empresa. Existem indicadores que mostram isso para esses empresários? Existem hoje algumas pesquisas do IDES, né, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Corporativo, né, ele também tem um censo anual que já mostra esses resultados, e existem algumas pesquisas de universidade, como Michigan, Oxford, que mostram muitos resultados em relação à melhoria de habilidades e competências socioemocionais, que hoje são tão importantes para as empresas, né? Então,
o voluntariado, né, comprovadamente, né, por essas pesquisas, ele mostra que a redução de estresse, né, porque a atuação do voluntariado, né, ela trabalha muito com as pessoas, essa questão da empatia, da liderança, da comunicação, né, da necessidade de flexibilização. Então, né, a questão dos hormônios, dopamina, serotonina, que são gerados ali naquele momento, comprovam que isso diminui o estresse da rotina, né? Que gera uma sensação, usado muita palavra de... esse momento voluntariado é um momento de refresh, assim, para as pessoas, né? Que elas voltam ali com o coração cheio, né? E vão estar ali com um nível de estresse menor, né? Com o coração mais cheio ali, que melhora muito o trabalho em equipe, o clima organizacional. Então, existem pesquisas hoje, mas, assim, também é uma provocação que eu faço, né? Que pesquisa é algo caro e que eu acho que precisa se investir mais nesses resultados. Ô, Robson, só aproveitando essa fala da Vivi, posso falar Por favor. Testemunho? Porque claro, você está na ponta, você sabe... A Vivi tá comentando e eu tô aqui ouvindo e tô falando assim, meu Deus, eu vou ter que comentar que, assim, né, quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast e, né, vendo a gente entender o poder do voluntário, o poder da transformação, não não é para a empresa, é para você. É você enquanto pessoa, sabe? Eu tenho uma voluntária que ontem ela me mandou, ela me ligou, na verdade, falou, Carol, você tá no núcleo? Eu falei, tô sim. Ela, posso ir nessa sala? Eu falei, claro, tô aqui. Ela, então tá, então estou indo. Eu falei, ok. Quando ela chegou lá na minha sala, eu falei assim, porque eu tenho uma outra pessoa que estava comigo na sala, eu peguei e falei com ela, é particular? Você quer ir para outro ambiente? Ela, não, Carol, vamos ficar aqui mesmo que eu quero te dar uma notícia. Aí eu peguei e falei assim, pois não. Ela falou assim, Carol, eu tô grávida. Aí eu olhei para ela assim, por que ela veio me dar essa notícia que ela tá grávida? A história dela para engravidar, só quem é mulher e tenta engravidar e não consegue é que sente. Quem já passou por essa situação. Ela já teve uma perda de uma filha e foi um dos motivos que ela me procurou para se tornar voluntária do Caminhos para Jesus. Olha para você ver, emocionou. Ela estava completamente abalada e ela falou, Carol, eu preciso que você me ajude. Aí eu peguei e falei com ela, estou aqui, estamos juntas, vamos seguir juntas. Eu tenho certeza que uns dias você vai olhar para trás, tudo que você está vivendo hoje, esse luto, não vai, a dor, né, ela vai amenizando, porque eu também já perdi alguém que eu amo muito, a gente sabe que a saudade vai ficando diferente, né? A gente lembra da pessoa com amor. E ela tinha acabado de perder uma filha, e ela falou, Carol, eu perdi tudo, me ajude, por favor. Aí eu falei com ela, estamos juntas. E nessa caminhada toda, tem 2 anos que ela está com a gente lá no Caminhos para Jesus Encontro Voluntário. E ontem ela me ligou para poder ir lá dar essa notícia que ela está muito grata ao núcleo, porque se hoje ela conseguiu engravidar, foi sem remédio, sem nenhum processo, né? Como é que fala? Nenhuma intervenção, nenhuma intervenção da medicina, nenhuma intervenção. Quando de repente, ela falou assim, minha menstruação não veio esse mês. Aí compartilhou com o esposo dela. Aí ele falou assim, então vamos no médico, né? Porque ela já pensou que era outra, em outras situações, nunca imaginou que poderia ser uma gravidez. E ela foi no médico, o médico falou assim, você tá grávida. Nem ela acreditou. Então, assim, ela deixou o trabalho voluntário. Ela ficou tão ocupada com as atividades dela, com a entrega dela lá dentro do Caminhos para Jesus, como voluntariado da casa, quando o emocional dela foi trabalhado sem até mesmo ela perceber, sem o consciente. Desencanou. E ontem ela chega lá para me dar essa notícia. Aí eu fui, abracei ela, falei com ela, Carol, muito obrigada. Falei, não me agradeça, agradeça a você. O mérito é seu. Você que teve a entrega, você que está aqui no dia a dia entregando para os nossos acolhidos. E eu acredito muito no poder divino. O que o Senhor fez? Te abençoou com o que você mais queria no seu coração. Não foi essa dor que você chegou aqui um dia me falando? Que era a dor que você tinha perdido uma filha? Deus viu o seu coração, a sua entrega enquanto voluntariado aqui na instituição, dando seu amor para os nossos acolhidos, e hoje você está recebendo essa bênção. Então, eu queria deixar aqui como testemunho, ela falou assim, Carol, me ajuda a divulgar, e olha como que Deus é tão fiel nas nossas vidas, nada é por acaso. Hoje eu estou aqui com vocês, podendo compartilhar o poder do voluntariado. Então, assim, é enriquecedor, gente, é muito lindo. Ah, que legal, parabéns pela história. O voluntariado cura, gente. Cura. Isso a gente tem vários exemplos, né? Eu tenho ouvido muito sobre isso, assim,
o quanto ajudar o outro em todas as esferas nos ajuda, né, a ser pessoas melhores. Todo mundo fala, eu me tornei uma pessoa melhor quando eu me tornei pai, eu me tornei mãe, porque tem uma outra pessoa ali dependendo de você, e aí tem outras preocupações que não só as individuais. Eu queria completar o que a Vívia falou, posso? Claro, por favor. Sobre as empresas, né? Sim. Então, eu acho que as empresas é questão de tempo para mudar essa mentalidade. Né? Depois da pandemia, como a Vívia falou, isso cresceu muito. A gente recebe muitas empresas buscando benchmark de melhores práticas dentro do voluntariado para estruturar um voluntariado dentro da empresa. Mas com essa agenda ESG e ESG, né, esse social, ele é da porta para fora da empresa e da porta para dentro. Sim. O voluntariado, ele é um aliado importantíssimo para essas duas frentes. Porque a empresa precisa olhar para o entorno para impactar as comunidades e ela precisa olhar para as pessoas que estão dentro. Muitas pessoas têm o desejo de fazer o voluntariado, de ser voluntário e não sabe como. Quando você tem uma área estruturada olhando para isso, as pessoas nos procuram agora porque querem entregar algo para a comunidade. E quando você tem pessoas dentro da empresa trabalhando esse social, porque tem um propósito de vida e vê que a empresa também acredita nisso, todo mundo ganha. A empresa ganha, a comunidade ganha, as pessoas ganham. Então, assim, esse social, ele é desmembrado. Né? Você tem que fazer para o interno e para o externo muitas questões de saúde mental que a gente fala muito dentro das empresas hoje. As empresas estão responsáveis por isso. Mas quando você promove esse voluntariado, acredita no poder do voluntariado, tem orçamento, apoia, libera, né? Incentiva, ganha todo mundo. Então, assim, e dentro da pegada do ASG, do ISD, como muitas empresas, né? A gente trata como ASG, para ser bem no português mesmo, esse social, ele está sendo desmembrado. E o voluntariado, ele é aliado dessas duas, né? Desses dois atores aí, do interno e do externo. E eu, dentro da minha empresa, eu conheço a minha comunidade, eu fazendo ação na minha comunidade, apoiado pela minha empresa. Então, isso é transformador. É um exemplo real, isso que a Elisa colocou, que a gente vê em muitas pesquisas, que quando a gente vai a apoiar as empresas, né, a estruturar uma estratégia, uma política de voluntariado, a gente faz uma escuta dos colaboradores, né? Então, a grande maioria fala que gostaria de fazer, mas não sabe. Ele fala assim, eu vou ali bater a porta naquela comunidade ali carente e falar assim, né? Então, são pessoas que estão muito distantes. E quando a empresa, né, ela estrutura isso... Mas quem que tem esse desejo latente? É o colaborador ou o empresário? Os dois. Esse exemplo aqui é o colaborador, porque essa escuta a gente faz com os colaboradores e também com a gestão, né? Mas os colaboradores, no geral, né, nessa escuta que a gente faz, a grande maioria coloca ali. Eles não fazem porque não sabem como fazer, não tem essa oportunidade, né? Que dentro, né, a gente já ouviu muito assim, não, eu na outra empresa que eu trabalhava, eu conheci o voluntariado nessa outra empresa. Então, eu já cheguei aqui perguntando se tinha, a Elisa deve ouvir isso, perguntando se aqui também tinha voluntariado que eu queria fazer, né? Então, isso é muito, muito real e também queria aproveitar a oportunidade para a Elisa contar, assim, acho que é um case real também de uma atual colaboradora hoje, né, do Grupo Sada e que ela é fruto de uma ação de voluntariado, né, Elisa? Uma das ações que a gente fez com a CDM, né, foi a mentoria da empregabilidade, onde a gente escolheu ali escolas públicas para desenvolver jovens. Então, direcionado aí pela CDM, nós fizemos essa mentoria com expertise dos nossos colaboradores, desses embaixadores do bem, que disponibilizavam ali tempo para poder treinar esses alunos, esses jovens ali de escolas públicas, e com formatura, enfim, criam vínculos, né? Muito incrível. E são escolas ali próximas às nossas empresas, mas voluntários do Brasil inteiro. Porque, né, a mentoria era online. Online. Né? E aí, esses mentorados ali era de 2 escolas públicas, mas embaixadores do bem e voluntários do Brasil inteiro.
E depois dessa formatura, a gente indicou para esses jovens o nosso programa de jovem aprendiz na empresa, onde alguns ali foram contratados e a gente escolheu um para a nossa área está em crescente, assim, né? Todo ano a gente melhor orçamento, porque tá aumenta as mostrando ações, aumenta as ações. E aí a Alice é a nossa, hoje, jovem aprendiz do setor, fruto desse trabalho, né? Então, assim, eu já tive exemplos de pessoas que entram na SADA e depois procuram a minha área para me falar. Olha, Elise, eu estava entre 2 empresas, mas por causa do voluntariado eu escolhi estar na SADA. Então, a pessoa não faz nem 3 meses de casa, ela já quer fazer parte do voluntariado. Então, isso está muito forte nas pessoas. E quando você fala interesse do empregador ou do empregado, o interesse desses empregados nessa escuta pode sensibilizar esses empregadores a ter uma área dedicada, um voluntariado estruturado, né? Mas também tem os empregadores que querem fazer, mas tem aquele medo também. É voluntário, eu vou utilizar dessa mão de obra voluntária para falar que eu tenho um voluntariado corporativo, porque tem esses cuidados também, né, Vivi? Então, por isso que tem que ser algo bem estruturado, bem divulgado, bem comunicado nas ações e que seja ali um projeto mesmo daquela empresa com clareza para todas as pontas. Muito legal. Vivian, a SADA é uma empresa grande e não que as outras empresas não tenham condição de fazer, mas eu queria entender qual que é o perfil dessa empresa que é possível criar um voluntariado corporativo. Número de colaboradores, sim, faturamento. Aqui, Robson, é muito interessante sua pergunta, porque, né, a SADA é um exemplo de uma grande empresa e que vem investindo a cada ano mais, a Elisa acabou de falar, mas a gente percebe que hoje as médias empresas também estão estruturando seus programas de voluntariado. E a gente tem exemplos de empresas com menos de 100 colaboradores, que estão sendo premiadas, né? A própria CDM, né? Ela tem um prêmio, né? Que a gente está na 5ª edição, que reconhece boas práticas de voluntariado corporativo. Que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Tá bom. E aí, a gente vê empresas com menos de 100 colaboradores, com grandes investimentos e grandes cases, como eu vejo empresas com mais de 10 mil colaboradores, né, mais de 20 às vezes, e que tem programas de voluntariado muito pouco estruturados, né? Então, a gente percebe que isso está muito no DNA da empresa e da autogestão. Da gestão, né? Carol, e o perfil do voluntário, desse voluntário corporativo, você percebe diferenças entre formação, cargo, os diretores são mais engajados, os operários são mais engajados? Tem alguma diferença? Não, você fala nas atitudes, durante as atividades? Nas atividades, sim. Não, por quê? Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu entrevistei uma pessoa, candidato para ser voluntário do Caminhos para Jesus, e ele é um empresário do ramo de TI, e ele chegou para mim e falou: Carol, fala para mim todas as atividades que eu posso realizar aqui enquanto voluntariado no Caminhos para Jesus. Eu peguei e comecei a descrever para ele as atividades que ele poderia realizar lá na instituição. E assim, gente, aí de N que eu falei com ele, ele pegou e falou comigo assim: eu quero ficar lá na lavanderia. Aí na hora que ele falou comigo assim: eu quero ficar lá na lavanderia, tá, Carol? Você me deixa eu ir para lá? Eu falei: com o maior prazer. Então, essas pessoas, desde o gestor, os altos gestores, as pessoas que são, né, que têm empresas, até mesmo as pessoas que ainda não são gestores, são pessoas físicas, vamos dizer assim, né? Chegam para doar o seu tempo, o seu amor. Então, independente da profissão, da como é que fala? Da posição que ela existe. Independente da profissão, independente da escolaridade, independente do seu cargo, independente do nível socioeconômico, independente da sua área. O voluntário, ele quer ser voluntário, ele quer doar o tempo e o amor. Ele não quer estar em determinada instituição ou em determinada empresa para falar: eu sou graduado, eu sou doutorado, eu sou X, eu sou Y. Não.
ele quer doar o amor dele, o tempo dele. E é onde que eu vejo que cada vez mais a sociedade hoje, ela está carente de amor, gente. Todos os dias eu falo com o Senhor, quando eu saio da minha casa para ir trabalhar, eu peço ao Senhor, Deus, me capacita para quando eu estiver nessa entrevista, porque eu não sei o que eu vou ouvir daquela pessoa. Eu já ouvi N situações, uma mais delicada do que a outra, e aí você fala assim, realmente, eu tô sendo usada, eu sou muito privilegiada, sabe, Robson? Então, assim, independente, o voluntário, igual a Vivi falou, tá no DNA dele, sabe? Independente se ele é um corporativo, se é uma pessoa física, quando a pessoa ela entende o poder do voluntário, ele quer servir. O papel do voluntário é servir, e ele vem servir com amor, independente de classe social. Esse é o poder do voluntariado. E o poder do voluntariado corporativo, né, que hoje, assim, a gente está trabalhando muito, abrindo as portas do voluntário corporativo, eu falo a gente, que é o Caminhos para Jesus, é importante porque abre outra visão, abre outros campos e outras janelas e conexões como a Sada. É uma empresa gigante que está aí apoiando outras instituições e que chegou até o Caminhos para Jesus junto com a CDM e formou essa parceria bacana. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu, Carol, não vejo tanta diferença não, porque isso é seu, isso é da pessoa. A pessoa, quando ela quer ser voluntária, ela doa e ela vai. A Vivi hoje é minha voluntária. Sou muito feliz que Vivi hoje está lá comigo, somando. Fica o convite para vocês também estar com a gente lá, somando o grupo de voluntariado. Então, assim, Vivi tem N atividades na vida dela, ela poderia estar em outras instituições e outras ONGs, e ela escolheu o Caminhos para Jesus porque ela esteve lá e ela se apaixonou. É sobre... É um trabalho muito sério, conheço o trabalho. Né? Sim, agora já indicam para você fazer trabalho voluntário, né? Tem gente que chega lá na fundação, por exemplo, e fala assim, é porque meu terapeuta indicou um trabalho voluntário. É sobre isso. É sobre gente, isso. É sobre É sobre isso. Isso é muito sério também, porque eu já trabalhei com menores infratores. E teve uma determinada época no Caminhos para Jesus que a gente estava recebendo eles lá, e tem também a prestação de comunidade continuada, que são pessoas que cometem algum delito e tem que cumprir essa ordem judicial. E assim, o que o juiz entendeu? Vou mandar para as instituições ou determinada ONG para cumprir, ou vai doar uma cesta básica, ou vai pagar em espécie, e muita gente falava assim, quem chegava lá para pagar em espécie, quando conhecia o Caminhos para Jesus, falava assim, não, eu quero ficar aqui. Aonde que eu posso ajudar? Eu quero dar uma comida, eu quero dar um banho, eu quero pentear o cabelo. Então, é terapêutico mesmo, é transformador em N situações. Assim, eu já peguei pessoas que falaram assim comigo, assim, Carol, a pessoa se considerava o pior ser humano da face da Terra. Quando ele conheceu o trabalho voluntariado, ele viu o poder de se doar, o amor. Então, eu sou suspeita de falar. Tem uma energia, é uma energia única. Muito diferente, né? Bom, uma das formas de estimular o voluntariado corporativo é o prêmio que a CDM criou. Eu queria que a Vivian contasse para a gente um pouquinho sobre esse prêmio, que é um braço da CDM, né, CMVC, e o prêmio é Conexões que Inspiram, não é isso? Isso mesmo, Robson. Por acreditarmos, né, muito nesse potencial, né, do voluntariado corporativo, há 5 anos a gente criou o prêmio Conexões que Inspiram, para reconhecer as melhores práticas, né, no voluntariado corporativo e especificamente em uma categoria que está na nossa essência, que é a atuação em rede. Então, a gente reconhece ações de voluntariado em rede. Então, as empresas que se inscrevem têm que ter feito uma ação com, no mínimo, 2 empresas. Né? Então, a gente, além de reconhecer, a gente estimula, né, as empresas a trabalharem em rede, porque a gente, como a Elisa falou também, a gente via, às vezes, no mesmo bairro, 3 empresas fazendo ações desconectadas, desperdiçando recurso. Então, né, é algo que a gente vem provocando e que a gente é muito feliz em saber as várias conexões que a gente fez com empresas, né, que hoje a gente vê elas independentes, né, do CMVC e da CDM, fazendo ações em rede por todo o Brasil. E nessa 5ª edição, a gente, além da categoria, né, de ações multiempresas, a gente também colocou uma categoria de contribuição do voluntariado
para habilidades e competências socioemocionais dos colaboradores, que é algo que está muito inerente a tudo que a gente conversou aqui hoje, né? E que é algo que as empresas, principalmente os RHs das empresas, já vêm demonstrando isso, né, em forma de pesquisas, de retornos, para ver que o voluntariado, né, ele tem um impacto muito grande também para os seus colaboradores. Essa era uma pergunta que eu tinha grifado aqui sobre ações voluntárias multi-empresa. Então, são empresas que trabalham em rede para ajudar a determinada causa. Exatamente. Em outras conversas aqui com instituições, eu percebo também que existe um certo isolamento entre as instituições, que dificilmente você vê uma instituição conectada com outra. Uhum. Por que isso acontece? As instituições do terceiro setor? Isso. A gente, para a CDM é um pouco difícil falar disso, porque está no nosso DNA, né, esse trabalho, né, em rede, em parceria também com o terceiro setor. A CDM vem de um movimento, né, da Fundação Aves, e a gente tem um grupo hoje que chama Companhia das Obras, que são 32 ONGs no mundo inteiro, em que a gente se ajuda, né? Que a gente foi criado com a mesma essência. Então, para a CDM é um pouco difícil falar nisso. Mas a gente realmente percebe que falta um pouco essa conexão, né? Os próprios eventos do terceiro setor, eu sinto assim, que tem aquelas instituições que estão sempre presentes e que sempre estão trabalhando juntas, mas existem várias outras que estão um pouco fora. Como se existisse uma bolha do terceiro setor. Não sei se você também tem essa Sim, eu tenho essa sensação. As pequenas, principalmente. Isso. Elas são muito desconectadas, desarticuladas. E quando a gente pensa em trabalho em rede, você pode ter compras com um custo melhor, uma comunicação única, gestão. E tem um monte de coisas que poderiam ser compartilhadas e não são. Mas, assim, sendo do terceiro setor, né, por mais que a CDM tenha, né, uma estrutura de ser uma instituição meio, assim, eu sinto muito que ainda a falta de estrutura e recurso do terceiro setor até para conseguir se articular. Sabe, Robson? Então, assim, até uma provocação para a CDM. Falta de recurso de tempo, né? A pessoa está tão envolvida ali com o operacional que ela não consegue nem fazer essas conexões, essas articulações. Exatamente. E a pessoa, às vezes, ali que está respondendo por 10 áreas. Então, realmente um gap que fica aí como provocação também para a gente pensar, né, em problemáticas do terceiro setor, que a gente sempre identifica causas também para a gente fazer esse trabalho, né, com as empresas. Eu acho que as causas também podem complicar um pouco, né? Porque se tem uma causa X, Y, Z, essas causas não se comunicam, fica difícil você fazer conexão com outras instituições, porque aquela instituição que tá, né, se predestinou para fazer aquele tipo de ação, não pode fazer outra. Isso também complica, né? Na prestação de contas, algumas que tem também. Ainda tem prestar contas da legislação, a poder público. Tem essa questão que eu acho que impede um pouco, mas eu sinto também que, principalmente essas pequenas ali onde a gente vai fazer, são instituições que poderiam se ajudar, que é muito ali para elas, e ali tem, às vezes, uma ali precisando até um pouco mais, mas não tem essa interação, enfim, que é o desafio da empresa de enxergar essas instituições, né? Elisa, você que está na iniciativa privada, quais são as habilidades que você percebe e as competências que esses colaboradores desenvolvem quando eles entram no voluntariado corporativo? Bom, eu acho que o embaixador do bem, né, que a gente chama no Grupo SADA, quando ele entra para o programa de voluntariado corporativo, ele tem ele começa a ter um alto poder de engajamento, ele começa a ser mais comunicativo, ele melhora o clima interno da empresa, ele desenvolve práticas de gestão, porque ele tem que conversar, escutar uma instituição, organizar aquela ação. Então, assim, muitas dessas habilidades, a gente começa a perceber isso dentro, e dentro desses embaixadores do bem, a gente já formou, assim, líderes dos embaixadores, temos as embaixadas, e esses líderes, essas pessoas começam a se destacar. São pessoas ali que, às vezes, estão ali no cantinho, fazendo uma atividade, mas no dia da ação, ela tem interação com
100% das pessoas entra na sala do diretor para pedir doação, porque tem os embaixadores, que são as 270 pessoas, mas tem todos os voluntários do Grupo SADA, que são os nossos mais de 8.800 colaboradores. Então, tem pessoa que não tem tempo de ir lá fazer ação com a gente, mas ele tem dinheiro. Então, doa seu dinheiro, que também é importante, né? Doa. Então, a gente precisa de tudo isso. Então, a gente vê esse crescimento muito dessas pessoas. Não é condição, dentro do Grupo SADA, para ser promovido, você estar dentro de um programa de voluntariado corporativo. Por isso, né, se chama voluntário, enfim. Não é condição, mas a gente percebe pessoas migrando de outros setores, embaixadores do bem, migrando de áreas, participando de recrutamentos internos por uma habilidade que desenvolveu ali dentro do voluntariado. Ela profissionalmente acaba se desenvolvendo a partir dessas outras práticas de voluntariado. Se destacando, tendo visibilidade ali das suas ações. Elisa, para além desse voluntariado corporativo onde os colaboradores da SADA vão às instituições, o que mais tem algum case onde a SADA ajuda também essa instituição, não só doando o seu tempo? Bom, como aconteceu no MET, né, entre empresas, no Caminhos para Jesus, tivemos ali um painel onde convidamos o nosso diretor de RH com outras diretorias de outras empresas ali no painel para falar sobre saúde mental. E naquele momento ali, daquela palestra, que foi uma palestra bem bacana mesmo, as pessoas curtiram, perguntaram, interagiram, participaram. Ele percebeu ali uma dor e ele já tinha estruturado internamente no Grupo SADA um retiro de 2 dias e meio com lideranças do Grupo SADA para falar sobre saúde mental, que é uma coisa que a gente está trabalhando muito dentro do grupo. E ele viu essa dor também no Caminhos para Jesus, e o tema era cuidando de quem cuida. E ele convidou ali, né, deixou disponível 2 convites, que eles pudessem escolher as 2 pessoas para participar com eles. É um evento fechado interno da SADA, para essas lideranças. Aconteceu em Confins, na Fazenda Confins. E ele levou 2 pessoas ali para participar desse treinamento, desse retiro, falando 100% de saúde mental, presenteando aí essas pessoas, e aí eles tendo a oportunidade de multiplicar isso depois dentro do Caminhos para Jesus. Então, quando a gente percebe ali um momento que a gente pode ir além, como foi o caso também do jovem aprendiz que foi contratado, né, dentro da SADA, então a gente continua deixando um legado. Fica o legado aí do MET entre empresas, né? Então, assim, o Grupo SADA, quando ele percebe, a gente consegue fazer alguma coisa. Legal. Então, além de ir às instituições, né, no caso Caminhos para Jesus, além da SADA ir ao Caminhos para Jesus, ela está trazendo Caminhos para Jesus para dentro da SADA também, né? Isso é muito bacana. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um Territórios Sociais, esse episódio especialíssimo com esses 3 atores que juntos estão transformando a iniciativa privada e o terceiro setor. Mas para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os passos que as empresas podem dar nesse sentido. Assim. Como que eu faço, né, para começar, para quem não tem nenhuma ação de voluntariado, qual que é o primeiro passo? Eu queria começar com a Vivian. Agradeço mais uma vez a grande oportunidade, o prazer de estar aqui com vocês nessa mesa, e acredito que o primeiro passo é querer, é ser tocado, é receber um chamado mesmo, sabe? Eu já ouvi isso de muitos gestores das empresas quando nos chamaram para fazer. E é realmente pensar de forma estruturada. As empresas, né, elas têm como grande habilidade, né, o planejamento, a gestão. Então, se a empresa ela quer realmente gerar um impacto na sociedade através do voluntariado, né, eu acho que ela tem que começar a partir do planejamento, da gestão. E uma excelente dica, eu acho que é o benchmarking, né? Hoje, a Elisa me procurou quando ela foi formar a área no Grupo SADA. Vivian, eu preciso entender disso. Me indica empresas que você acredita que estão nisso. Então, a CDM, né, fica à disposição, né, para
as empresas que têm o interesse, né, em formatar, em criar programas de voluntariado, né, para ajudar, para colocar em contato com outras empresas da sua área de atuação, né, ou que tem a ver com o negócio, mas é realmente pensar de forma estratégica e sempre com o coração também. Legal. E para as empresas que já têm programas de voluntariado, como que elas fazem para entrar no prêmio? Qual que é o caminho? Primeiro, as empresas que querem, as empresas que já têm ou desejam ter também, né? A comunidade de voluntariado corporativo, ela tem adesão gratuita, né? Está dentro da nossa essência, da nossa missão, né? Então, pode entrar em @CDM Projetos Sociais e nos procurar. Vai ser um prazer ter, né, a sua empresa fazendo parte do nosso grupo. E o prêmio, ele tem uma edição anual, né? A gente tem um edital em parceria com o Prozas, né? Então ele fica na plataforma do Prozas e é divulgado, né? Então acho que seguindo a CDM, né, vocês terão todas essas informações e a gente fica à disposição aí, né? Falando de voluntariado, a gente vai ter sempre um tempo para conversar sobre. Muito bom. Elisa, o que você pode falar para essas empresas que não tem no DNA como a Sada, mas que querem de alguma forma fazer alguma coisa pela sua comunidade? Corram para fazer. Começa hoje. Começa hoje. O voluntariado, ele só traz benefícios para dentro da empresa. Você vai ver o seu clima mudando, você vai ver pessoas que têm orgulho em pertencer a essa empresa. Você vai ter um posicionamento de marca, porque você vai poder divulgar aquilo que você faz, ter uma comunicação transparente, uma comunicação que esteja perto desse voluntariado e ter uma área estruturada. Uma área com várias pessoas. Não, uma pessoa que possa olhar para esse tema dentro da empresa, que possa entender, fazer um diagnóstico ali do que são as ações, quais são os potenciais dessa empresa, de doação através de leis de incentivo, que não custa nada para a empresa, mas precisa de ter uma pessoa dedicada. Uhum. Então, se ela tiver esse olhar e trazer uma pessoa que comece a olhar isso dentro da empresa e comece a estruturar. E procure a CDM, que a CDM foi um divisor de águas mesmo na nossa vida. Procuramos a Vívia para indicar empresas onde pudéssemos fazer benchmark. Hoje nós somos procuradas. A Vívia eu indico o Grupo Sada. Já ganhamos o prêmio Conexões que Inspiram. Legal. Também. Então, assim, você consegue ter visibilidade porque você consegue mostrar o seu trabalho, participar de premiações, estar em lugares que a sua empresa não vai. Então, assim, comecem já. Muito bom. E a Carol, eu queria que a Carol nos dissesse um conselho para as instituições que buscam parcerias com as empresas. Qual que é o passo que elas precisam dar e como que elas precisam estar estruturadas? Primeiramente, é como a Vivi falou, né? É o projeto, né? Tem que ter esse projeto e procurar parceiros como a CDM para poder entender, porque muito, igual você falou, acho que foi você que comentou no início da nossa conversa que as instituições hoje, elas não têm essa conexão. Então, é começar a ter essa conexão e entender o propósito também da sua empresa, da sua instituição, né, no caso. O núcleo, vou falar pelo núcleo, o nosso objetivo é o voluntariado também. Então, assim, tem muitas empresas, ou instituições, desculpa, que não têm esse olhar, que não têm essa visão de parceria, porque não é porque não quer, não, gente. É porque não tem conhecimento mesmo. Então, muita gente não sabe de leis de incentivos, não sabe de projetos, não sabe de emenda parlamentar. São muitas pessoas ainda que estão começando no terceiro setor, são instituições pequenas que estão começando, que ainda não têm conhecimento. Então, assim, para quem ainda não tem, é correr atrás, buscar parceiros, como o CDM, como a própria Elisa falou, da parceria que ela tem do Grupo Sada e começar a ter este olhar diferenciado, porque é um olhar diferenciado. Porque, infelizmente, tem gente que ainda que não tem esse olhar, né? Então, assim, é correr, como diz a Elisa, correr atrás até mesmo dos seus direitos, que é as leis de incentivos, as emendas parlamentares, e entender o seu papel ali no terceiro setor, entender a sua importância ali no terceiro setor. Qual que é o meu objetivo aqui como instituição? Né? Então, assim, e entender esse poder do voluntariado, porque o voluntariado transforma. Muito bom.
Gente, a gente está chegando ao final e eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, Caminhos para Jesus, para quem quer se voluntariar, quem quer ajudar. Elisa também fica à vontade para deixar os seus contatos se quiserem, o pessoal, enfim. Vívia também, CDM, que já é essa nossa parceira aí do Territórios Sociais, fiquem à vontade. Então, primeiramente, quero agradecer mais uma vez por estar aqui com todos vocês. Foi uma honra, né, essa oportunidade de estar aqui nessa mesa. Agradecer esse canal que está abrindo para o Caminhos para Jesus. Mais uma vez, quero também agradecer essa oportunidade à CDM por ter nos escolhido viver esse ano, por ter aberto a porta da CDM para o Caminhos para Jesus. Quero deixar aqui a minha gratidão em nome da nossa diretoria, em nome de todos os nossos acolhidos. Agradecer à equipe CDM por vocês terem acreditado no nosso projeto, por vocês terem acreditado na nossa missão e ter nos abraçado e ter proporcionado aquele dia lindo que foi o match para os Caminhos para Jesus. E assim, foi só notícias maravilhosas, os nossos colaboradores falando: Carol, eu quero de novo, como que faz para ter de novo? Então, quero parabenizar também vocês pela iniciativa, pelo projeto e pela essa missão tão linda que também é a CDM. Então, graças a vocês, hoje eu tenho colaboradores que estão me pedindo: Carol, eu quero de novo, eu quero o match de novo. Então, assim, parabéns, tá? Por você, pela sua equipe, por todo o projeto, pela dedicação, por essa missão em escolher as instituições e fazer esse destaque, fazer essa diferença na vida das pessoas e na vida da instituição. Então, fica aqui minha gratidão em nome da nossa diretoria, em meu nome e em nome de todos os nossos acolhidos Caminhos para Jesus. E, Elisa, também quero te agradecer em nome da nossa diretoria, em meu nome, em nome dos nossos colaboradores, por vocês também ter dado o sim de vocês, por vocês estar lá no dia do match, ter nos apoiado, ter acreditado na nossa missão. Fica aqui a portas abertas também para vocês, em outras oportunidades, estarem lá com a gente. Faço questão, né, de vocês estarem lá com a gente. Leve, por favor, também esse agradecimento toda à equipe SADA, em nome, né, de todos os nossos acolhidos e meu nome da diretoria. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E, assim, foi um sucesso. Os nossos colaboradores que esteve com vocês no hotel final de semana, só gratidão. Só temos que agradecer. E eu quero falar agora um pouquinho também, te agradecer pela essa oportunidade, por esse canal, por nos receber aqui, o Caminhos para Jesus. E... Fazer sempre nosso. Obrigada. Eu tinha comentado com o Vivo, o dia que a Vivo foi lá no Caminhos para Jesus para visitar a gente, que como a gente está precisando desses canais abertos. Então, assim, quero te agradecer por você ter aberto a porta hoje para o Caminhos para Jesus, né, Vivo? Pela CDM também, pela SADA. Nós estamos aqui hoje representando o Caminhos para Jesus. Então, quem ainda não conhece o núcleo, gente, eu deixo aqui, eu vou deixar o telefone, que é mais fácil, que é o 3408-30.000. 3408-30.000. Quando você ligar nesse telefone, a telefonista vai te passar para o setor responsável. Venha se tornar um visitante, um voluntariado, um colaborador. Para as pessoas que ainda não conhecem o Caminhos para Jesus, fica aqui, né, para estar indo lá, conhecer, se tornar um visitante, um voluntariado, se tornar um doador, que depois da pandemia a gente perdeu muito número de doadores, caiu. Então, eu convido a todos vocês a conhecer e estar somando com a gente, e convido também as empresas a estar somando no grupo de voluntariado corporativo. E para conhecer também melhor, acesse o nosso site, tem um www.caminhosparajesus.org.br. Tem esse acesso lá na nossa rede social, conheçam mais sobre o nosso trabalho. Será uma honra ter todos vocês lá com a gente. Mais uma vez, muito obrigado por esse espaço. Não, por isso, então, a você que quer conhecer um pouco mais sobre Caminhos para Jesus, fica aí o site, caminhosparajesus.org.br, o telefone 3408-30.000. E se você quiser conhecer um pouquinho também da história, o episódio do Caminhos para Jesus tá bombando, tá com muitas visualizações, então eu te convido a acompanhar esse bate-papo. E você, Vivian? É uma honra, né, como eu falei, estar nessa mesa com vocês, e realmente ter esse canal, Robson, para o terceiro setor, né, é importantíssimo. E parabenizo também por essa iniciativa, né, de trazer a iniciativa privada. A gente está aqui abrindo esse momento, é uma honra estar aqui, porque é uma forma também, né, de incentivar quem já faz e instigar, provocar, né, quem ainda precisa contribuir mais. E para quem quer conhecer melhor a CDM, né, o site é cdm.org.br e nas redes sociais @CDM
CM Projetos Sociais. E também não posso deixar de aproveitar esse momento para agradecer, né, os mantenedores, as empresas que são mantenedoras do CMVC, né, para a gente continuar fazendo essas conexões do bem. Então, queria agradecer muito aqui a Milplan Engenharia, a Farlab, Artemin, VLI, AngloGold, Cibra, Iveco, Patrus, Aliança, Algar, Grupo BMG e Grupo SADA. Muito bom. Só gente grande aí, hein? Tá vendo? Muito bacana. Elisa. Robson, eu quero muito agradecer a generosidade aqui dessa mesa, né? Agradecer a Territórios Sociais aí por essa iniciativa. Vivian, quero parabenizar a CDM pelos 10 anos aí, vocês estão fazendo a diferença, né? Desejo vida longa à comunidade de voluntariado corporativo e agradecer por todo o apoio que vocês nos dão, principalmente aí com a sua equipe maravilhosa. E eu quero agradecer muito, né, aqui em nome do Grupo SADA, dos embaixadores do bem, dos nossos voluntários que fazem a diferença. Essa conexão que tivemos com vocês, foi uma honra estar com vocês, queremos cada vez mais fazer conexões. E quero deixar aqui também o meu e-mail, se caso tiver alguma empresa que queira fazer um benchmark, conhecer um pouco mais do nosso programa de voluntariado corporativo, elisa.dias@sada.com.br, e convido todos também para seguir o Grupo SADA nas redes sociais. E dentro do nosso site tem os nossos relatórios de responsabilidade social e tem ali um caderno só do voluntariado corporativo. Convido a todos a acessarem e apreciarem. Obrigada. E eu quero agradecer a você que sempre nos acompanha, fazer aquele pedido, né, importantíssimo. Se você curte conteúdos como esse, de gente que está fazendo a diferença, que está transformando o mundo, eu peço a você que curta, que compartilhe com seus contatos e até o próximo episódio. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.